Então, nós vamos só fazer o joguinho enquanto os outros colegas não entram. E aí, lá no texto da moça tecelã, quando fala vivas e quentes, está se relacionando às lãs. lãs. E lindo, o que que era lindo lá? Qual substantivo? O tapete. Tapete, tem certeza? Sim. Sim? Ninguém se manifestou, eu vou colocar, hein? Longos, eram longos. E aí, gente, o algodão era o quê? Leve? Ô, prof. Ah, Eu falei errado. O lindo não é tapete, é peixe. é peixe, então vamos lá no peixe. E o algodão era o quê? Felpudo. Só tem o Tiago aqui nessa sala? E a chuva? Como que a chuva Leve. é a característica da chuva Leve. no texto? E o traço? Esse eu não sei. Esse fizeram no caderno. Prof, Hã? estendido. Traços estendidos? Traço delicado. Ela também falou que era delicado. E a linha? Como que era a linha? Qual era a característica da linha da moça tecelã? Clara. E os fios? Estendidos. Os pontos? Grandes. Grandes? Aham. Certeza? Longos. Grandes ou longos? E aí? Longos. Longos, abdômen. Ah, não, é longos. E o tapete? Longo. O tapete era longo. E o sol? Forte. E por último, os pentes Grande. eram grandes. Vamos ver se vocês acertaram. Olha, acertaram todos. Parabéns. Acertaram os 11 dos 11 em 2 minutos e 36 segundos. Joga mais até dar 40 minutos. Então vamos lá. Depois eu vou mandar um outro que vocês têm que bater na cabecinha, tem que martelar a cabecinha da topeira. Só as topeiras que são adjetivos, tá? As que são substantivos não pode martelar, senão vocês perdem pontos. Vamos então para a nossa aula de geografia. Eu vou precisar que vocês peguem a apostila 3. Para a aula de geografia. Pegaram aí a apostila 3? Sim, o que Pode abrir o primeiro capítulo de geografia. Que página? Pegar a apostila. Vou pegar aqui a página, só um pouquinho. Prof, se me permite, a página é 290. Se é o primeiro capítulo, então é. Primeiro capítulo, isso. 290? É 290. 290, abertura. Então, nós vimos algumas formas de relevo na última aula. E hoje nós vamos falar sobre o relevo do Brasil. Né? Aqui está falando, o capítulo vai falar sobre o relevo e hidrografia, mas não vamos falar ainda sobre a hidrografia. Nós vamos falar somente sobre o relevo do Brasil, por enquanto. Então, página 190. 190 não, 290, perdão.
E aqui está mostrando, então, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, né? E está dizendo que o relevo brasileiro ele apresenta diferentes formas que passam por transformações contínuas. Então, nós vimos que a chuva, o vento, os agentes externos e agentes internos, eles transformam esse relevo, né? E o conjunto de diferentes formas do relevo brasileiro, ele resulta, então, em belas paisagens, como essa retratada aqui nessa fotografia da página 290. Lá na questão A está perguntando, né, quais são os elementos que existem nessa paisagem que predominam, os elementos naturais que predominam nessa paisagem. Então, nós vemos aqui as rochas, as árvores, né? Que são os elementos naturais que predominam aqui, os minerais, as rochas. Prof. Oi? Aqui também tem as Prof, que página que vocês estão? 291. Pode ir para 292 já, tá, pessoal? Então, aqui nós vamos relembrar, né, as principais formas do nosso relevo brasileiro aqui. Então, aqui no nosso país, no Brasil, existem 3 conjuntos de relevo que predominam no Brasil, que é o planalto. O que é o planalto? Uma forma de relevo levemente ondulada, a altitude, ou seja, a altura em relação ao nível do mar, né? A distância vertical, ela varia e, em geral, ela é acima de 200 metros acima do nível do mar. As rochas das regiões de planalto apresentam intenso desgaste que é provocado pela ação da água e dos ventos, né? E os sedimentos desse desgaste se acumulam nas áreas mais baixas. Então, quando chove, quando essas águas ou o vento, né, vai deteriorando aquela parte superior ali, aqueles sedimentos, os pedaços de pedra, os pedaços os grãos de areia vão descendo para as áreas mais baixas, né? Como as planícies e as depressões. A depressão é uma forma de relevo com atitude mais baixa, né, do que as outras áreas no seu entorno. Então, nós vimos lá naquela palavra depressão que ela é abaixo dos outros níveis, né? Dos outros tipos de relevo. Pode ser abaixo do nível do mar ou acima do nível do mar. Quando ela é abaixo do nível do mar, então ela é uma depressão absoluta. E acima do nível do mar, ela é relativa. E também temos a forma de planície. Vou até colocar aqui mais para cima, porque aqui tem as imagens, né? Então, aqui nós vemos aqui o planalto, a depressão, que é essa parte mais baixa aqui, e aqui a planície, onde existem terrenos planos com altitude bem pouco elevada em relação ao nível do mar, né? E a planície, elas acumulam, meu Deus do céu, elas acumulam, então, os sedimentos que, quando chove ou quando é trazido pelos ventos, os sedimentos vindo dessas áreas de planalto que são deixados aqui nas regiões de depressão e nas regiões de planície. Alguém chamou? Eu não consegui identificar. Pode falar. Prof, eu ia falar que a planície é plana. Isso, é plano, exatamente. E pouco elevado em relação ao nível do mar, tá? Então, as formas e altitudes do relevo brasileiro. Então, aqui, nesse mapa, está mostrando, então, como está distribuído no Brasil essas formas de relevo. Então, nós temos aqui o mapa, deixa eu só reduzir um pouquinho aqui. Vocês podem estar acompanhando tanto pela apostila de vocês, quanto pelo vídeo aqui. Então, essas partes onde aparece a cor laranja são áreas de planalto. Então, nós vemos aqui o Mato Grosso do Sul. O que predomina é a região de planalto. Temos também algumas planícies, né? E regiões também de depressão. Mas o que predomina é o planalto. Então, toda essa região em laranja aqui é planalto.
Essa região em verde são planícies, né? E em amarelo o relevo que predomina é depressão. Então, nós também temos bastante áreas de depressão no Brasil. E essas linhazinhas em azul que aparecem aqui são os rios, né? Então, nós temos os rios que são bem importantes, que é o Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões, o Rio Paraguai, o Rio Paraná, que quem vai para São Paulo passa por ele aqui. O Rio São Francisco, o Rio Tocantins. Esses são os rios mais conhecidos, tá, pessoal, do Brasil. Mas nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. Então, nós podemos observar aqui que na porção norte do país, que nem está perguntando, o relevo que predomina, já pode responder aí, ó. No norte, região norte é essa região aqui, ó. Qual que é o relevo que predomina aqui nessa região norte? Que cor que está aparecendo mais aqui? Quinto ano. Depressões. Exatamente, predomina a depressão. Oi, pode falar. Lá no rap tava escrito para copiar no caderno. Responder, na verdade. Mas é de história, não é? Não, é geografia também. Geografia? Prof. Tá. Não, prof. Copiando. Prof. Pode falar. Pro, Será que a gente... Espera só um pouquinho, Será gente. que a Tá gente- dando bagunça. Será que a gente pode copiar, fazer a resposta aqui Já embaixo? tá no caderno, né, então. nessa- Resposta. Quem tá com a resposta no caderno, então já coloca no caderno. Quem não fez, já coloca já pega o caderno para anotar, então. Eu já fiz já no caderno. Ô, prof, eu posso perguntar uma coisa? Ó, Será que a gente pode escrever aqui a resposta em todos, mas não colocar no caderno? então, mas é que já Aqui, era ó. para estar no caderno, porque já era para ter feito. Né? Então, vamos lá, vamos fazer a correção aqui. Então, aqui a forma de relevo que predomina na região norte é a depressão. Colocou isso, Yuri? Eu vou ver. Eu coloquei depressão e norte. Isso, depressão no norte, exatamente. Pro, que página é essa? Página 293. E aí, que cor que foi utilizada para representar as planícies? Então, a Verde. gente vai olhar aqui na legenda. A cor representada foi o verde, né? Na questão 4, está perguntando qual forma de relevo predomina na porção do território ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, nós temos aqui o Trópico de Capricórnio. Na porção sul, é a região aqui para baixo. Então, qual é a cor que mais aparece aqui? Gente, O Planalto. a cor laranja, na verdade, é a cor laranja, e aí que representa o Planalto, tá certinho? Que representa o Planalto. E aqui no estado que a gente mora, nós vamos observar aqui, então, novamente, estado do Mato Grosso do Sul, nós temos os 3 tipos de relevo, mas o que predomina, o que mais aparece é Planalto e planície, porque na verdade planície também aparece bastante, né, gente? Então é Planalto, o Planalto é o que predomina, mas o que tem bastante é Planalto e planície. Mas o Planalto predomina. E o relevo, ele apresenta, então, altitudes variadas. Eu já expliquei Pro, qual a resposta da 2? Dá uma olhadinha lá, que isso aí era só correção, né? Não dá, gente, vocês Tá na tentam depois, 5? não dá para ficar voltando.
Já fizemos juntos esse aqui, eu não vou ficar voltando. Quem perdeu vai assistir a aula de novo e aí pega a resposta, tá? Não tem como eu ficar voltando, a gente está ficando muito atrasado no conteúdo, porque vocês não estão fazendo as atividades e aí ficam copiando as respostas e não dá tempo, atrasa toda a minha aula. Não, Pro, é que esse é do módulo 3 e eu não trouxe aqui. Tá, então, mas aí o que você faz? Na hora que você tiver com a apostila, aí você anota, tá? Aqui a forma de relevo da porção norte é o planalto, não, é depressão, perdão, depressão. A cor utilizada para representar as planícies é o verde. A forma de relevo da porção ao território sul, né, predominante, é o planalto. E no Mato Grosso do Sul também, planalto e planície. Depressão, verde, planalto e planície. Essas altitudes, o que é essa altitude? Deixa eu te interromper aqui. Então, nós temos ali o nível do mar, né? Eu tenho o nível do mar. Pro, Pode falar. você tá onde? Na 5 ou na 6? Não, já não estou mais eu só vou explicar o conteúdo agora. Estou indo na ordem da apostila. Então, o mar está aqui, né? E aí, geralmente aqui na praia, nós temos, na região das cidades, elas são um pouquinho acima só do nível do mar. Dificilmente tem um negócio aqui, a praia é aqui e a cidade está aqui em cima, né? Vou colocar aqui mais para frente. Então, geralmente, no nível do mar, próximo ao nível do mar, existem casos, mas não é sempre. Mas é mais comum esses casos de até 200 metros. Então, aqui eu tenho planície. Existem também as regiões de depressão e as regiões de planalto. O nível do mar é o nível que o mar está aqui. Então, a planície, ela pode estar até 200 metros desse nível do mar. A depressão, ela pode estar tanto abaixo desse nível do mar, como ela também pode, né, estar acima do nível do mar, mais abaixo das formas de relevo que estão em volta. Então, se você está num lugar e tem como se fosse um buraco, aquele lugar, ela é a depressão. E também, de acordo com o nível do mar. O Brasil ele já foi mapeado, já foi feito um mapa altimétrico, que é o que nós vamos visualizar agora. Esse mapa altimétrico, o que ele significa? São essas alturas, né, que existem, as diferentes alturas em relação ao nível do mar, que existe no relevo brasileiro. E aí nós temos aqui, né, o mapa altimétrico. Quando do nível do mar, nós estamos de zero, estamos no nível do mar até 200 metros de altura, que dá mais ou menos uma esquina e meia, 2 quadras, alguma coisa umas 2 quadras mais ou menos, de altura, é essa parte em verde. Então, a grande parte do Brasil, na região norte principalmente, a altitude é de até 200 metros acima do nível do mar. Por isso que é considerada ali depressão. De 200 a 500 metros, essa parte em amarelo. De 500 a 800 metros de altura do nível do mar, essa parte em laranja um pouco mais claro. De 800 a 1.200 metros, são essas regiões em laranja um pouco mais escura aqui. E acima de 1.200 metros, são essas partes que estão aqui em vermelho, na região do Rio de Janeiro. Ô, Pro. Oi. Que nós temos aqui a Pedra da Mina, as Agulhas Negras no Rio de Janeiro, né? Pode falar, Yuri. Eu também respondi essas 6 aí de baixo desse quadradão.
Sim, nós já vamos chegar ali, tá? Tá. Então, esse é o mapa altimétrico, é o mapa das alturas que existem, as diferentes alturas que existem no Brasil. E aí está dizendo aqui que a maior parte do relevo brasileiro, ela é formada por terrenos com altitudes inferiores, ou seja, menores do que 800 metros em relação ao nível do mar. E que os pontos mais elevados, mais altos do Brasil, são o Pico da Neblina, que tem 2.995 metros de altura, de altitude, o Pico 31 de Março, com 2.974 metros de altitude. Altitude, gente, não significa a altura em si, é acima do nível do mar. Então, se você medir aquele ponto, né? Talvez ele não tenha essa medida, mas da altura do nível do mar até o pico dele tem essa medida. Então, praticamente você vai andar 3 quilômetros para escalar cada um desses? Não entendi. Então você vai andar 3 quilômetros para escalar cada um desses? Então, depende. É isso que eu estou querendo explicar. Você não vai escalar 3 quilômetros. Porque o que acontece? A não ser que você esteja no nível do mar. Já esteja no nível do mar. Mas se você estiver acima, por exemplo, tem ali o nível do mar, você já... O pico da neblina, digamos que começa ali a 300 metros do nível do mar. Então, ele já está a 300 metros acima do nível do mar. Ele vai ter ali, então, 2.600. Porque 300 é até chegar no pico da neblina. Entendeu? Pro, você Oi. já fez a 6? Ainda não, vou chegar lá. Calma aí. Ai, Yuri. Vamos lá, então. Qual a faixa de altitude que predomina no estado que a gente mora? No estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós vemos aqui, predomina o que mais aparece. Então, nós temos aqui de 0 a 200 metros, nós temos de 500 a 800 metros, mas o que predomina é a altitude de 200 a 500 metros. Eu coloquei a mesma coisa. Então, tá certíssimo. Então, a faixa de altitude que predomina é de 200 a 500 metros de altitude. Na questão da página 295, a gente tem que olhar de volta lá o mapa e escrever o nome de uma forma de relevo que tem nos estados abaixo. Então, lá no Paraná, no Ceará, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, eu vou ter que voltar, pessoal, porque eu tô sem a apostila aqui também. Eu tô só com essa apostila do... Então, no Paraná... No Paraná, aqui, né, nessa região do Paraná, a gente percebe que o que predomina é a região é o relevo de Planalto. Então, coloquem lá, Planalto. Meu Jesus, tá difícil aqui, hein? Aqui, Planalto. Deixa eu pegar de novo esse... Já no Rio Grande no Ceará... Pro, que página é essa? Página 295. No Ceará... Vou ter que ficar com a página aqui, ó. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só colocar duas apostilas, porque eu também eu tenho que pegar lá na escola a minha apostila. E aí, com o negócio ligado, fica... Aí vai ficar melhor assim. Eu não consigo mexer com o compartilhamento de tela, o computador trava.
Então, vamos lá. Agora eu vou conseguir. Então, acompanha aí na apostila de vocês, que aí eu vou só colocando aqui. Então, na região do Ceará, a forma de relevo que predomina... Se compartilha. A forma de relevo que predomina no Ceará Depressão? é a depressão, exatamente. Vixe, o que eu fiz aqui? Pro, você vai compartilhar? No Rio Grande do Sul... Espera aí, gente, que eu não estou conseguindo aqui, travou tudo. Bagunçou tudo aqui. Olha lá na página 293. Olha para mim e fala qual é o tipo de relevo que predomina no Rio Grande do Sul. Depressão. Planalto. Pro, Tô chegando. Peraí, só um pouquinho, gente, que saiu daqui. No Rio Grande do Sul, que predomina é o Planalto, tá? Tem depressão. Na verdade, ali era para colocar uma das formas que aparecem, né? Então, pode ser tanto depressão quanto o Planalto. Deixa eu só eu confirmar coloquei aqui. depressão. Era para escrever o nome de uma das formas de relevo. Pode ser depressão e pode ser o Planalto no Rio Grande do Sul. No Paraná, Tá. pode ser tanto também o Planalto quanto a depressão. No Ceará, Planalto. pode ser Planalto, na verdade os três aparecem, né, na região do Ceará. Tanto a depressão quanto a planície aparece no Ceará. Só o Planalto que não aparece. No Espírito Santo, olha lá, na região do Espírito Santo, quais são as formas de relevo que aparecem lá? Planície. Planície. Só a planície? Hã? Planalto. Planície tá certo, mas tem mais uma forma de relevo que aparece Planalto. também. O Você Planalto. pode exatamente. compartilhar? Porque eu tô perdida. Tá, a Pro vai compartilhar com você. Planície e Planalto. Planície e Planalto, isso mesmo. Peraí, Ana. Aí. Então, planície e Planalto no Espírito Santo. E lá na região do Rio de Janeiro? Planalto. Só o Planalto? E depressão. Planalto e depressão? Eu tenho que olhar ali, peraí, que eu tenho que ver. Não, só a região de Planalto, gente. Olha lá, só tem no estado do Rio de Janeiro, só tem a cor laranja, né? E na região do Amazonas? Planície. Só planície? Sim. Tem certeza? Só tem a cor verde ali? E Planalto. Só verde e laranja? Planície, E depressão. Planalto e Tem os depressão. três tipos. Então, quem colocou planície tá certo, quem Pro. colocou planalto tá certo, quem colocou depressão também tá certo. Os três tipos Pro, estão qual é corretos. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é Planalto. Planalto? É, Planalto. É, Planalto. Ana, eu vou fazer assim, depois eu mando para você, tá? As correções. Na hora que você estiver em casa daí. Você me manda mensagem. Tá bom? Vamos lá para a questão de número 2. Observe o mapa e responda as questões. A cor verde representa qual faixa de altitude? De 0 a 200 metros. Era só olhar aqui no mapa, né?
De 0 a 200 metros de altitude, exatamente. A letra B, a faixa de altitude entre 200 e 500 metros é representada por qual cor? 200 Amarelo. e 500 é a cor amarela, exatamente. E qual a faixa de altitude predomina no estado do Mato Grosso? Aqui, todo o estado do Mato Grosso. Qual é a faixa que predomina aqui? Qual é a cor que mais aparece? A cor que mais aparece é o amarelo, não é? O amarelo, a faixa é de 200 a 500 metros. Então, 0 a 200, amarelo, e de 200 a 500 metros. Letra C. Em qual faixa de altitude está localizada a Chapada dos Parecis? Então, nós observamos aqui que a Chapada dos Parecis, ela está em torno, né, Prof, de uma região de 200 a 500 metros. é de 500 a 800 metros. Exatamente. É de 500 a 800 metros. Ela é mais alta, então ela tem de 500 a 800 metros de altitude acima, ou seja, de 500 a 800 metros acima do nível do mar. Pode falar. Qual que é a A e a B? Não, a A e a B. A letra A é 0 a 200 metros. A letra B é Amarelo? amarelo. A letra C é 200 a 500 metros. Tá. E a letra D, de 500 a 800 metros. E aí nós finalizamos essa parte. E eu vou compartilhar aqui com vocês, então. Só um pouquinho. Bom, pessoal, vamos fazer a aula seguida? Para acabar logo? Então, eu vou dar esses 5 minutinhos para vocês. Agora são, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 9h30. 9h35 eu mando outro link de ciências e a gente já finaliza logo. Ok? 5 minutinhos para beber água e ir ao banheiro. Podem sair da aula. Alguma dúvida, Ana Beatriz, Guilherme? Pro, pode sair da aula aqui, terminou? Pode sair, quem terminou pode ir saindo.